E aí, gente, tudo bom com vocês? João Guedes, o perambulante, de volta aqui na área. E hoje a gente vai conversar sobre o relato de 10.000 quilômetros que o senhor Linshaw Magol, da revista Autocar India, fez a respeito. Eu resumi bastante esse relato porque tinha muita coisa subjetiva nele. Então eu tentei pegar só aquilo que realmente era objetivo, tá? Então vamos começar pelos pontos positivos da moto. Primeiro é o estilo. Chama atenção em qualquer lugar que ele tenha parado. Mesmo quando, segundo o relato dele, mesmo quando ele parava com outras roadster, né, do lado, como por exemplo as Bonneville da Triumph ou Harley Davidson, esse estilo de moto. Ainda assim, a Super Meteor chamava muito a atenção. Talvez por ainda ser novidade na Índia, mas ainda assim chama a atenção. Suspensão. Segundo ele, bem calibrada, porém um pouco dura em piso irregular. Segundo o relato dele, com ele, garupa e a bagagem, né, que ele fez uma viagem mais longa, a moto se comportou bem, com boa estabilidade, fazendo bem curva e tal. Mas ele percebeu que a posição de pilotagem, que ela é mais ereta, né, que deveria ser mais confortável, por conta dos ajustes da suspensão, em piso irregular, pega na coluna bonito, tá? E uma coisa que ele deixou claro: a moto, se você passar numa velocidade compatível, ela não pega em lombada. Ele só deu 2 raspadas numa viagem que, segundo ele, foi de 4.000 km. Motor enche rápido, mas não como o de uma Street ou mesmo uma Naked, tá? Retoma fácil mesmo a 100 por hora em sexta marcha. Ele diz que o motor é bem elástico, o que é uma coisa muito boa, porque aqui no Brasil a gente tem velocidade máxima de 120, né? Então, se você está trafegando ali na faixa de 100, 120, você consegue retomar bem sem ter que fazer redução de marcha, o que é um ponto bastante positivo para uma estradeira. Durante os 9 meses em que a revista ficou com a moto, eles não tinham garagem para guardar, então ela ficava exposta ao tempo, tá? E pequenos pontos de ferrugem apareceram na carcaça do motor. Mas aí também a gente tem que dar um desconto nessa ferrugem, porque ela ficou exposta ao tempo, e pelo que ele deu a entender na reportagem, nenhuma capa foi colocada. Então a gente pode dar um descontinho nisso. Por isso que eu coloquei como ponto positivo, porque parece que, mesmo estando em uma cidade litorânea, ela tem boa proteção contra a corrosão. E isso é importante para nós aqui no Brasil, porque a maior parte da população está em área litorânea. Então você vai ter salitre no ar o tempo todo. Então, um ponto que eu achei favorável. Agora vamos aos pontos negativos.
Marcador de combustível. Impreciso abaixo de meio tanque. Bombas. É justamente o período em que você precisa que o marcador de combustível esteja o mais preciso possível, porque é o que vai fazer você realmente procurar um posto. Se você não tiver uma ideia precisa de qual é o teu alcance, você vai ter que procurar um posto assim que você vê que caiu de meio tanque. Aí, pombas. Não adianta a moto ter uma baita de uma autonomia se você só pode usar metade dela. Então é um ponto que aí vamos colocar uma dúvida aqui. Se esse era um ponto específico da moto dele ou se isso é uma característica da moto. E aí a dona Royal Enfield vai ter que se mexer para resolver isso. Pastilhas de freio. Desgaste acentuado no uso. Maior parte do tempo, uso em cidade. Desgaste a primeira vez aos 5.000 km e a segunda vez já estava pertíssimo da hora de trocar com 8.000 km. Mas aí eu vou colocar um outro adendo aqui. Essa moto não ficava com uma só pessoa. Então, são várias pessoas dirigindo cada uma com o seu próprio modo de pilotar. Então, é um ponto de atenção. Daí a gente começa a pensar no custo de manutenção dessa moto. Problema de calibração no marcador de combustível. Tripper Dash, que é o mesmo da Himalayan, que tem bastante relatos de que, mesmo com a última atualização que houve enviado pela Royal Enfield, melhorou, mas não resolveu. E começa-se a pensar no custo-benefício dessa moto. Porque, vê bem, eu estou dando alguns descontos aqui, porque essa moto não era pilotada só por uma pessoa. E quem pilotava não é proprietário. Então, a gente pode dar um descontinho aí, porque normalmente quando se trata de moto que é de uma empresa, um veículo que você dirige, mas não é o proprietário, você dirige diferente daquilo que é seu. Então, eu coloco algumas interrogações nesse relato. Não estou chamando ninguém de mentiroso, não estou colocando em dúvida a seriedade de ninguém, tá? Mas eu coloco essas interrogações pelos motivos que eu deixei claro. Não é uma só pessoa que está dirigindo, quem está dirigindo não é proprietário. Então, são pontos que a gente deve prestar atenção. Porque, vê bem, todo o tempo que eu trabalhei na indústria, tá? A empresa tinha seus próprios carros. E aqueles carros viravam 24 horas por dia, 7 dias na semana, e com vários motoristas. E constantemente eles estavam apresentando defeitos porque ninguém cuidava daqueles carros como cuida do seu próprio. Então, toda vez que eu vejo um relato de revista em que a fábrica cedeu aquele veículo, ou até mesmo como a 4 rodas faz aqui no Brasil, que ela vai, compra como consumidor e põe para uso. Mesmo a empresa sendo proprietário, quem dirige não é. Então, eu sempre coloco essa interrogação. Se é realmente um problema de qualidade ou se é pelo fato de muitos motoristas que não são proprietários estarem usando.
E eu gostaria que vocês pensassem nisso tudo que eu coloquei para vocês aqui, dessa maneira. De formas a que talvez seja um problema de qualidade, talvez seja um problema pontual naquela moto, porque na revista eles não colocaram se haviam feito a reclamação do marcador de combustível, não colocaram a reclamação com relação aos freios. Então tem algumas coisinhas que ficaram no ar. E é por isso que eu estou colocando essas interrogações. Ok? Gente, essa foi a notícia do momento. Eu espero que vocês reflitam muito sobre se essa moto realmente tem o valor que ela vale. Deixem seu comentário aí para a gente ver alguma coisa a mais que eu não enxerguei na reportagem. Cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.